Fala turma, tudo bem com vocês? Então vamos lá, dar sequência à nossa aulinha, falar agora um pouco sobre evolução das espécies. Atenção para não confundir com evolução química, quando a gente viu lá as teorias de origem da vida. Evolução das espécies é depois que a vida já surgiu, como é que as espécies se diversificaram, a ponto de a gente ter aí hoje em torno de 9 milhões de espécies diferentes de seres vivos. Então é isso que a teoria da evolução vai investigar. Então temos aqui um primeiro quadro, mostrando um mamute, uma preguiça gigante, um tigre de dente de sabre. Quem assistiu à Era do Gelo vai se lembrar aí desses três organismos, essas três espécies de seres vivos que já foram extintas na última glaciação. Temos aqui também uma imagem bem simbólica, mostrando aí o elo de ligação dos seres humanos com os outros primatas. Então vamos lá falar um pouquinho de evolução das espécies. O que é a evolução, Quando surgiram essas ideias revolucionárias, quem foram os pensadores que propuseram essas ideias? Como ocorre este processo? E quais são as evidências científicas que sustentam a teoria da evolução? Então, essas são as perguntas que a gente vai tentar responder ao longo dessa aulinha. Aqui uma árvore filogenética, uma forma de classificar os seres vivos que tenta contar a história natural dessas espécies, Então, aqui a partir de um ancestral em comum, teriam surgido aí todas as ramificações que originaram as espécies atuais. Então vamos lá. O que é a evolução então? Algumas definições. Evolução consiste na mudança das características hereditárias de grupos de organismos ao longo das gerações. É a descendência com modificações de diferentes linhagens a partir de ancestrais comuns. Então, basicamente, ela está dizendo que as espécies se modificam, elas não são fixas, e que essas modificações podem ser transferidas aos descendentes ao longo do tempo. Então, é a ideia de ancestralidade comum, que todas as espécies existentes, atuais e as que já foram extintas, elas surgiram a partir de outras espécies, espécies ancestrais. Então, mais duas definiçõezinhas aqui que vão dizer basicamente a mesma coisa, com algumas palavras um pouco diferentes, uma do Wikipedia, uma aí do caderninho do professor, o caderninho do aluno e do professor, que a gente utiliza aí no nosso currículo paulista. Então, aqui um pouco do panorama de quando surgiram essas ideias. Elas surgem no século XIX. Século XIX começa em 1801 e vai até 1900. O que estava rolando nessa época no mundo, Principalmente na Europa. Mas não só. Então, olhem só a relação, a quantidade de guerras que aconteceram no século XIX. Então, mudanças de pensamento sempre vêm juntas com conflitos, Então, a ideia de liberdade aqui estava muito presente, O ser humano do século XIX, ele estava querendo ser mais livre, ter mais autonomia. E por conta disso, muitas guerras de independência, A própria independência do Brasil em 1822, a proclamação da República em 1889, se a gente pensar em Brasil. Muitas invenções também, locomotiva, fotografia, o carro, sabonete em 1884. Então a turma não usava sabonete, que coisa. Barco a vapor, toca-discos. Então uma série de invenções aí também e mudança de pensamento, Então aí as influências ainda de correntes filosóficas que iniciaram antes, mas se estendem aí por todo o século XIX, a própria Revolução Científica, o Iluminismo, o Positivismo, Revolução Francesa, a Revolução Industrial, essa sim bem do século XIX,
muda-se a forma de produção, né, do trabalho. E aí aqui uma foto de fábrica, né? Muita miséria também no século XIX. Olha essa foto aqui de uma carvoaria, né, com crianças trabalhando. Olha uma foto de um subúrbio. Olha o tipo de construção, né, barracos de madeira. E aqui, ó, expedições artísticas e científicas. Essa tem um interesse especial porque os naturalistas, né, as pessoas que estudavam a natureza na época, eles começam a embarcar em expedições mundo afora para conhecer as formas de vida presentes no mundo, né? O Darwin mesmo, que é um que a gente vai falar logo depois, foi um que criou aí a sua versão da teoria da evolução com base numa dessas expedições. Então aqui outros grupos de pessoas que costumavam embarcar e sair pelo mundo aí também, eram os artistas, né? Então olha, isso aqui é uma paisagem, né, retratada através de quadro, onde a gente observa aqui uma floresta, né? Então os paisagistas aí do século XIX pintando paisagens pelo mundo. Quando a gente pensa em evolução, o primeiro cara importante que a gente tem que considerar é o Sr. Jean-Baptiste de Lamarck. Em 1809, ele vai escrever aí o seu livro chamado Filosofia Zoológica e vai mostrar para a gente, através de duas leis, a base da sua teoria, que se apoia na lei do uso e desuso e na transmissão dos caracteres adquiridos. Então a lei do uso e desuso vai dizer o quê? Vai dizer basicamente que aquilo que a gente usa muito se desenvolve e aquilo que a gente usa pouco se atrofia. Então, essas duas imagens aqui são bem representativas do pensamento de Lamarck. Então a gente pega aqui e olha para uma pessoa que faz muita musculação, ele tem o seu sistema muscular super desenvolvido, ao passo que uma pessoa que perde de repente o movimento das pernas sofre um processo de atrofia muscular, perde musculatura da perna, né? Então a girafa, né, um exemplo clássico do Lamarck. Então para Lamarck a girafa seria um organismo que inicialmente teria um pescoço curto, porém devido a alterações do ambiente, o recurso alimento, né, a girafa é um herbívoro, foi se tornando escasso a ponto de a gente ter poucas herbáceas e esse alimento ficou restrito aí à copa das árvores. Então, de acordo com Lamarck, pelo uso intensivo do pescoço para alcançar galhos cada vez mais altos nas árvores, esse pescoço teria progressivamente se estendido para ela conseguir alcançar o alimento, e essa característica teria sido aí transmitida para os seus descendentes. Então ela foi esticando o pescoço cada vez mais para conseguir alcançar o alimento, e esse esforço provocou um aumento do pescoço, e esse aumento que acontecia aí no indivíduo girafa, ele ia sendo passado de geração para geração, a ponto de gerações depois todas as girafas acabaram ficando aí com o pescoço comprido. Então o que está errado aí, né, na teoria de Lamarck, né? Que a gente sabe que as características hoje, né, para a época de Lamarck era uma grande revolução pensar assim, já que todo mundo pensava que as espécies simplesmente não mudavam, sempre foram daquele jeito. Então para o Lamarck, né, o erro do Lamarck é que as características adquiridas ao longo da vida não alteram o genótipo dos indivíduos, né? Então, o que se altera, no caso, do ponto de vista individual, é o nosso fenótipo, a nossa aparência, né? Os nossos genes não estão se alterando. Então, quando a gente vê uma pessoa que faz muita musculação, o que ela está adquirindo é um aumento no número de células somáticas, células do músculo. É um maior número de células. E
Outro ponto falho da teoria do Lamarck é que essas características elas não são transmitidas para os descendentes. Então, uma pessoa que faça aí muita musculação ao longo da vida não vai transmitir essa característica para o seu filho, né? Então, as características individuais, elas ficam restritas ao indivíduo. Aquilo que a gente adquire ao longo da vida fica restrito à nossa própria vida, né? Então, a gente pode pensar isso no contrário também. Se de repente acontece um acidente ao longo da minha vida e eu perco algum órgão, né, ou algum membro, por exemplo, um braço, o meu filho não vai ter essa característica herdada geneticamente, né? Bom, depois de Lamarck, em 1859, quem vai rever essa teoria e melhorá-la é o Sr. Charles Darwin, um inglês que nasce justamente no ano em que o Lamarck publica o seu livro. Então Darwin conhecia Lamarck e ele vai tirar suas conclusões depois de uma viagem de 5 anos a bordo de um navio, onde ele embarca lá de carona e navega pelo mundo todo, observando as espécies e coletando materiais ao longo do mundo, através do mundo. Então ele escreve um livro chamado A Origem das Espécies, onde ele vai propor a teoria da seleção natural. Aqui temos algumas imagens do Darwin mais jovem, o Darwin mais velho, os tentilhões, que são algumas aves encontradas na ilha de Galápagos, que serviram aí de exemplos para o Darwin demonstrar a sua teoria, né? Então os tentilhões são aves muito aparentadas entre si, que apresentam variações do bico, e essas variações estão muito associadas ao comportamento alimentar dessas espécies. Então aí uma imagem do que seria o navio Beagle, né, que o Darwin viajou, um veleiro, né, movido a vento, portanto, né, não tinha motor ainda, já existia o barco a vapor, mas o Darwin embarcou num veleiro. E essa foi o roteiro, né, que o Darwin fez, saindo aqui da Inglaterra. Acompanha aqui a linha vermelha. Ele vem aqui, ele para na Bahia, no Rio de Janeiro, aqui em Montevidéu, no Uruguai, atravessa aqui, né, então, todo o Oceano Atlântico, faz aqui a volta ao sul da América do Sul, adentra o Pacífico, faz mais 2 paradas aqui na América do Sul, em Valparaíso e Lima, segue para a ilha de Galápagos, aqui no Oceano Pacífico, adentra o Pacífico, sai aqui na Oceania, né? Faz mais algumas paradas na Oceania, vem aqui pelo sul da África, faz mais uma paradinha na Bahia e retorna para a Inglaterra. Esse percurso foi feito de 1831 a 1836, 5 anos, portanto, e após essa viagem, o Darwin tem um outro olhar para a biodiversidade, né? Ele conhece espécies que ele jamais imaginaria se ele tivesse ficado ali na Europa. Então aí 3 observações, né? Essa apresentação vai ficar disponível para vocês aprofundarem depois, tá legal? Então o que vai dizer basicamente a teoria da seleção natural do Darwin? Que entre os indivíduos de uma mesma espécie já existem diferenças, né? Então as diferenças elas não são provocadas pelo ambiente. Essas diferenças já estão lá. Girafa de pescoço curto, girafa de pescoço médio e girafa de pescoço longo. O meio ambiente está mudando constantemente. Os recursos do meio são escassos e os indivíduos competem entre si. O meio ambiente exerce, portanto, uma pressão que vai excluir aqueles indivíduos menos adaptados e vai manter ou selecionar os mais aptos, né, ou mais adaptados a viver naquele determinado ambiente que existe em determinado momento do tempo geológico, que a gente vai ver que é muito
é muito grande quando a gente pensa na história do planeta Terra. Então, um diagrama aí para mostrar um pouco isso, essas variações já acontecem, né? Então a gente pensa que as bolinhas verdes e vermelhas conferem menor adaptação para o tipo de ambiente em que eles vivem. Acontece uma pressão que a gente chama aí de seleção natural. As variedades mais adaptadas, que são as bolinhas pretas aqui, né, indicando algum caráter que dá alguma vantagem para esses indivíduos, eles vão sobreviver mais nesse tipo de ambiente. Sobrevivendo mais, vão se reproduzir mais, e o número de indivíduos que possuem essa característica na população vai ser proporcionalmente maior do que aqueles que possuem uma característica que não confere vantagem. Então, aí pensando na ideia da girafa, né, como eu já disse, para o Darwin já existiam girafas de pescoço curto, médio e longo. Porém, em determinado momento, o ambiente restringiu o alimento às áreas mais altas das árvores, e aquelas que tinham pescoço menor, né, ou pequeno ou médio, como não conseguiam alcançar o alimento, tendiam a sobrevivendo menos, tendiam a se reproduzir menos. Isso, ao longo de muitas gerações, vai reforçar esse caráter de ter pescoço comprido. Então, os que têm pescoço comprido sobrevivem cada vez mais, né, ao longo das gerações. Então, é a ideia do meio ambiente do ambiente atuando como um funil, selecionando características, né? Então, aqui tem uma variedade muito grande de características, aquelas que são mais interessantes, né, ou que conferem uma maior taxa de sobrevivência, que a gente chama de adaptação, são selecionados. Dois pensadores que influenciaram Darwin, né? O Malthus, um matemático, que vai falar que os recursos sempre crescem em progressão aritmétrica, 1, 2, 3, 4, 5, enquanto que as populações crescem em proporção geométrica, né? 0, 2, 4, 8, 16, 32. Como há muito mais crescimento populacional do que recursos, os indivíduos naturalmente vão competir entre si. O Leo é um geólogo e vai trazer para o Darwin um elemento importante, que é a idade da Terra, né? 4,5 bilhões de anos, muito tempo. Então, tempo necessário para que essas transformações pudessem acontecer ao longo de muitas gerações. Um outro cara que a gente não pode se esquecer aí, quando pensa em teoria da evolução, é o Wallace. O Wallace, juntamente com o Darwin, chegou às mesmas conclusões que o Darwin. Chegaram a participar de uma conferência, assim, inclusive expondo as suas ideias sobre a teoria da seleção natural. Porém, o Darwin é que publica aí primeiro a Origem das Espécies. O Wallace tem uma trajetória não acadêmica, né? Ou menos acadêmica do que o Darwin. Ele era mais independente. Então o Darwin aí teve aí uma pequena vantagem, uma grande vantagem, na verdade, em ganhar esse mérito aí pela teoria da evolução. Mas o Wallace tinha chegado aí na mesma conclusão que ele. É uma questão apenas aí de acadêmica, né? Então, basicamente, o Lamarck vai dizer que o ambiente é a causa das transformações, né? Ele provoca transformações, e as transformações são herdadas, mas o Darwin vai dizer que não, o ambiente seleciona as transformações que conferem melhor adaptação ao ambiente em determinado momento. Então, o ambiente é um fator de seleção e não de causa de transformações, né? Então, a ideia aí da ancestralidade comum, né? Basicamente, o darwinismo vai dizer que todos os seres vivos do planeta descendem de um ancestral em comum. A ideia aí, de novo, da nossa arvorezinha filogenética. Aqui um diagrama mostrando uma irradiação adaptativa dos mamíferos, né? Então, a partir de um mamífero ancestral é que surgem todos os outros. Não de forma direta, como está representado aqui, né?
Mas através de ramificações e transformações, isso pode acontecer. Aqui um quadro mostrando a idade da Terra, né? O tempo geológico, e aí não vamos nos deter muito a isso, mas essa primeira coluna aqui é interessante a gente perceber. O pré-cambriano aqui, apesar de ele estar, a faixa azul está um pouco menor, né? Na verdade ele representa a maior parte do tempo, né, da história da Terra. Então há 4,57 bilhões de anos atrás, forma-se a Terra juntamente com os outros planetas do Sistema Solar, e durante aí esses primeiros 4 bilhões de anos acontecem muitas transformações geológicas, porém a vida ainda era muito rudimentar, né? Então a gente vai ter aí uma grande explosão da vida, né, que a gente chama aí de explosão cambriana, a partir de 500 milhões de anos atrás. Então vai ser quando os multicelulares, né, invertebrados que já estavam por aqui, vão realmente se diversificar demais. E aí nós vamos ter aí vários períodos de extinção em massa, e sempre que esse processo acontece, ele vem aí, acaba acontecendo em um período subsequente, onde outros grupos de seres vivos acabam dominando aí a cena, né, da vida na Terra. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui no Ordovoceano, quando tem uma extinção em massa, a gente tinha aqui os protocordados, que continuam, né? Não são todos extintos, mas muitos são, juntamente com muitos outros invertebrados. Porém, o período que vem posteriormente, que é o Siluriano, é o domínio dos peixes, né? E assim sucessivamente, né? No Permiano aqui temos outra extinção em massa, que vai propiciar aí que os dinossauros tenham o seu reinado. No Cretáceo a gente tem uma outra extinção em massa, que vai propiciar aí que vai ser justamente a extinção dos dinossauros, né? Vai propiciar aí o domínio dos mamíferos, né? A diversificação e predomínio dos mamíferos na Terra, né? E assim por diante. Agora, o que o Darwin não sabia, né? O Darwin não sabia explicar a origem da variabilidade. Ele sabia que existia diferença na população, mas aí, de onde vinha, né? De onde surge a variabilidade nas populações? O Darwin não sabia responder com o conhecimento científico que existia na época. E aí os neodarwinistas, a partir de 1930, então muito depois, né, de 1859, já aí com outras ferramentas, né, tecnológicas, muito mais conhecimento a respeito da célula, né, o desenvolvimento da bioquímica e da genética, conhecimento do DNA, e aí eles vão propor que essa variabilidade surge por mutações e recombinações gênicas. Então aqui nesse diagrama a gente vai observar aqui que dentro de uma população a gente tem aqui alguns indivíduos com características semelhantes, e aleatoriamente pode surgir características diferentes por processos de mutações e de recombinações gênicas, e que o meio ambiente, atuando aí como um fator de seleção, pode acabar favorecendo que essas características se espalhem na população. Então, se esse indivíduo laranjinha aqui, que tem uma característica que confere uma vantagem naquele ambiente em que ele vive, isso vai proporcionar que ele tenha aí uma maior taxa de sobrevivência, e que, sobrevivendo mais, ele se reproduza mais e passe esses genes, né, essas características para frente, para os seus descendentes, a ponto de que essa característica pode, ao longo de muitas gerações, vir a se tornar dominante na população. Então, os pontos básicos aí disso que a gente chama de neodarwinismo, né, é o darwinismo que vem com a explicação da variabilidade, é que as variações dependem de mutações nos genes. Esses processos acontecem ao acaso,
E juntamente com os mecanismos aí de recombinação gênica, né, que são o crossing over, a segregação independente dos cromossomos homólogos na meiose, né, segundo a lei de Mendel, e a fusão dos gametas através da reprodução sexuada, eles vão propiciar aí o surgimento de novas espécies ao longo de gerações. Então a variabilidade genética dos seres vivos acontecendo aí através de mutações gênicas e cromossômicas e recombinação. Esses seriam então os fatores responsáveis pela variabilidade. Então aqui mais em detalhe, né, com algumas imagens. Aqui a fecundação, né, os espermatozoides, cada um aí carregando metade da carga genética do pai, porém todos eles diferentes entre si. Um óvulo aqui que tem a outra metade que vai se fundir ao espermatozoide para formar aí toda a célula diploide, né, com todos os cromossomos da espécie. E esse óvulo também é diferente de todos os outros óvulos que a mulher produz ao longo da vida. Então a reprodução sexuada aí com uma fonte de variabilidade. Aqui um exemplo de mutação, né? Aqui um exemplo da segunda lei de Mendel, né? A segregação dos fatores, né? As características independentes da forma da vagem, cor da vagem, forma da semente, cor da casca, posição das flores, altura da planta, e esses dominantes e recessivos, né? Podendo se combinar de várias formas diferentes, né? Então 7 características alocadas em 7 cromossomos diferentes, podendo se combinar aí de muitas formas, né? Então poderia ter aí uma planta, né? um filho, né? Um descendente com forma de vagem comprida, verde, rugosa, a semente, né? Semente amarela, de flores brancas, com posicionamento axilar e baixa, ou poderia ter uma vagem inflada, amarela, com as sementes lisas, de cor amarela, flores brancas, posição axilar e alta, e assim sucessivamente. Aqui um diagrama aí de Punney, né, demonstrando aí quantas possibilidades de genótipos e fenótipos apenas para quando a gente olha para 2 características. Então, alguns exemplos aí de neodarwinismo, né, mais contemporâneos. A gente pode pensar aí na questão das superbactérias, né? Então, o uso indiscriminado de antibióticos aí atuando como um fator de seleção de bactérias resistentes. Então, essa resistência a antibióticos já existiria aí na população de bactérias. E através do uso indiscriminado de antibióticos, nós vamos selecionando castas de bactérias que adquiriram a resistência aí por mutação, cada vez com mais indivíduos resistentes, né? Porque a hora que eu aplico antibiótico, eu elimino basicamente todos os que não são resistentes, porém aqueles que são resistentes vão continuar vivos e vão se reproduzir, aumentando a sua proporção nas populações de bactérias. É por isso que um dos grandes problemas nos hospitais é justamente contrair infecção hospitalar. A infecção hospitalar ela costuma ser muito mais difícil de combater, porque ali é um ambiente que a gente está sempre selecionando bactérias resistentes. Aqui um outro exemplo de seleção artificial, esse já para um lado positivo, né? A gente pode pensar aí nos alimentos, né? O ser humano está selecionando artificialmente características desde sempre, né? Desde pelo menos que ele começou a fazer agricultura há 20 mil anos atrás. Então ele está selecionando galinhas que são capazes de pôr mais ovos, frutas e legumes mais saborosos, né? Mais doces, maiores,
cores diferentes, texturas diferentes. Aqui a gente tem um exemplo do trigo, né? A gente pode pensar aí grãos maiores, as raças de gato, né? Então a gente vai, através de cruzamento, selecionando as características que a gente quer que apareçam, né? E que sejam reforçadas. Então essa cara achatada do gato persa, o tamanho do pônei, as cores dos peixes, né? Peixes coloridos são muito interessantes do ponto de vista ornamental. Claro que na natureza esse caráter talvez não fosse muito interessante, porque um peixe tão colorido, que se destaca tanto do ambiente, ficaria muito visível ao predador, né? Porém, artificialmente eu consigo selecionar esse tipo de característica. A agressividade, né? No caso desse cachorro aqui, dessa raça de cachorro. Aqui ele tem um exemplo de um cruzamento de espécies diferentes, inclusive, né? Hoje se cruza, né? Tigre com leoa e leão com tigresa, e esse tipo de cruzamento reforça genes de gigantismo. Eu posso selecionar docilidade, né? No caso dos animais de estimação, cores e perfumes, teor de proteína, né? No caso aí quando a gente está falando de proteína animal, posso selecionar características de altura, ou de musculatura, ou de desempenho, no caso de animais como o cavalo, e assim por diante. E quais são as evidências, né? As provas da evolução? Uma delas são os fósseis. Então são restos, né? Vestígios de seres vivos que viveram no passado e que hoje a gente não encontra mais. Porém, a gente percebe que existem semelhança com muitos dos seres vivos atuais. Então aqui a gente tem o crânio de um tigre de dente de sabre, mostrando aqui as grandes presas, né? Aqui a gente tem também um esqueleto maior, né? Preservado, um fóssil de dinossauro. Mas nem sempre esse tipo de fóssil só que a gente... É claro que é muito mais legal, né? A gente vê uma ossada inteira, né? Mas uma coisa que a gente valoriza muito também são os coprólitos, que são fósseis de fezes. Você fala, poxa, né? Mas por quê, professor? Os fósseis das fezes vão revelar muito da dieta alimentar, né? Da dieta do ser vivo que viveu no passado. Então é uma evidência muito importante também. Outro tipo de evidência são os icnofósseis, né? O coprólito, inclusive, é um vestígio, né? Ele não está me mostrando o ser vivo ou partes do corpo do ser vivo. Está mostrando um vestígio de algum ser vivo. Outro tipo de vestígio são as pegadas ou as marcas. E aí quando a gente olha para a nossa pedreira do Barbito, e esses estratos de rochas aqui, eles vão tanto demonstrar aí um período geológico da Terra, de 280 milhões a 350 milhões de anos atrás, quando Itu estava esse local fazia parte de uma lagoa glacial. E quando eu olho o Barbito aí por cima, eu percebo marcas de seres vivos que viviam no fundo dessas lagoas glaciais, né? Então são rastros, são icnofósseis. Aqui uma pegada de dinossauro, não é do Barbito, né? Então nós estamos falando de épocas diferentes e de lugares diferentes também, mas super importantes. Outra evidência, né, da ocorrência de evolução são os órgãos vestigiais. E a gente pode pensar no nosso apêndice, que foi um órgão que um dia ele faz parte do nosso sistema digestivo, né? Porém ele sobrou ali como um adendo, né? Foi um órgão que regrediu e acredita-se que ele tinha aí uma função mais associada a uma dieta herbívora, predominantemente herbívora, que a gente teve em algum momento da história do ser humano. Outras evidências, né? Então aqui da embriologia comparada a gente vai ver também quando a gente analisa aí embriões de cobra, galinha, gambá, gato, morcego e humano, apesar de nem todos eles terem cauda na fase adulta, em uma fase da vida, que é a fase embriológica,
todos eles possuem aí uma protuberância aí, algo do tipo de uma cauda, tá? Aqui os peixes que não têm olhos, né, peixes de caverna, a pelve da baleia, indicando que um dia, né, um ancestral da baleia teve patas posteriores. Aqui notem que a nadadeira da baleia, diferente da dos peixes, ela tem os ossos, né, semelhantes aos ossos da mão dos seres humanos. Aqui o nosso cóccix, né, o que sobrou aí da nossa cauda, e o nosso dente do siso, que indica aí também, está associado aí a algum outro tipo de dieta e que foi perdendo a função ao longo do tempo. A anatomia comparada vai trazer duas evidências, né? Uma a gente chama aí de órgãos homólogos. Quando a gente vai analisar aí, por exemplo, um golfinho e um morcego, as asas do morcego servem para o voo, as nadadeiras dos golfinhos servem para nadar. Então, funções completamente diferentes, porém, a origem embriológica dessas estruturas são muito parecidas. Então, a gente fala aí de um caso de divergência evolutiva, né? Estruturas que têm funções diferentes, mas possuem a mesma origem embrionária. A gente olhar aqui mais em detalhe, os membros anteriores aí do ser humano, né, com os metacarpos aqui, por exemplo, a pata dianteira do cavalo, a nadadeira aqui de uma baleia e as asas de um morcego. Notem que os ossos, a posição inclusive deles, são muito semelhantes, porém as funções são completamente diferentes, né? O braço do ser humano, a pata dianteira do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira do golfinho tem a função de locomoção, claro, mas cada uma aí é especializada numa locomoção, num ambiente diferente. No caso do braço humano aqui, nem podemos dizer de locomoção, né? Mais para manipulação mesmo, já que o bipedalismo prevaleceu aí na nossa espécie. Outra evidência são os órgãos análogos, né? Que ao contrário dos órgãos homólogos, vão indicar que a partir de origens embriológicas completamente diferentes, os seres vivos podem ocupar o mesmo tipo de ambiente. Então a função é a mesma agora, porém a origem embriológica é totalmente diferente. Então a gente pode pensar aí nas asas de uma ave e nas asas de uma mosca. Embriologicamente o tipo de formação é completamente diferente, mas eles vão ter a mesma função. Então indicando aí modificações tanto no grupo dos insetos quanto no grupo das aves, né, que são aí os herdeiros dos dinossauros que eram terrestres, adaptações para ocupar novos ambientes. E aí o processo de especiação, finalmente, né? Então a evolução vai dizer que a partir de uma espécie ancestral em comum existem variações aqui dentro, né? E em determinado momento da história do planeta pode acontecer um processo chamado de isolamento geográfico, que é o quê? A separação desses grupos por barreiras naturais, por oceanos, por rios. Essa população fica separada dessa aqui por muito tempo. Elas vão se intercruzar aqui dentro e essa vai se intercruzar aqui dentro. Então, cruzamento fechado aqui, cruzamento fechado aqui. As pressões de seleção aqui, como os ambientes são diferentes, vão ser diferentes das pressões de seleção aqui. Isso passado muito tempo pode provocar transformações muito grandes nesses seres vivos aqui, que talvez se tornem completamente diferentes desse outro ser vivo, a ponto de que em determinado momento, se eles forem colocados novamente em contato, aquela barreira que separava as duas espécies de repente desaparece, essa barreira, esse isolamento geográfico. Porém pode ter acontecido pelo acúmulo de transformações
o isolamento reprodutivo, que é o quê? Em se colocando as duas espécies novamente em contato, elas não se reproduzem mais. Então, a partir de um isolamento geográfico, acontece o isolamento reprodutivo. A partir de uma espécie ancestral em comum, formam-se duas novas espécies diferentes entre si e incapazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Esses mecanismos podem ser pré-zigóticos, quando o tipo de isolamento reprodutivo ele impede até a própria fecundação, né, o próprio cruzamento às vezes. Então tem diferenças comportamentais, incompatibilidade bioquímica dos gametas, né, incompatibilidade dos órgãos reprodutivos, ou pode até acontecer o cruzamento, né, se as espécies forem muito próximas, porém o embrião morre logo após a fecundação, ou o híbrido, ele ao longo da vida ele também não prevalece, né, ele acaba morrendo, ou ele prevalece, né, ele vive uma vida normal, porém ele não consegue se reproduzir. É o caso da mula. Então a mula é o cruzamento do jumento com a égua, né? E o filhote esse filhote aí desse cruzamento, ele até vive, né? O ser humano utiliza muito ele, inclusive, né, para vários tipos de trabalho, porém ela não é capaz de se reproduzir, gerar uma linhagem de mulas, né? Toda vez que eu quero ter uma mula, eu tenho que refazer o cruzamento das espécies originais, a égua e o jumento. Estou aqui mostrando de novo a irradiação, né, do ancestral hipotético aí de mamíferos. E agora a gente vai fazer aqui um passeio virtual por um site que vai mostrar para a gente um pouco como é que a Terra se transformou ao longo aí desses últimos 4,5 bilhões de anos. Legal, pessoal. Então, vamos passear um pouco aí por esse sitezinho aí, chama Dinosaur Pictures. E a janela que abre aí pra gente, que interessa pra gente, chama Ancient Earth, Terra Antiga, né? Então, para que a gente quer isso daí? A gente quer explicar dois fenômenos geológicos que são importantes para a gente entender o isolamento geográfico, que é uma das causas da especiação, está ligado à especiação, né? Então, para que as espécies se formem, elas precisam ficar, populações precisam ficar isoladas por um tempo muito grande. Isso vai estar associado às transformações que a crosta terrestre sofreu ao longo dos últimos 4,5 bilhões de anos. Então, tectônica de placas e deriva continental são os dois principais fenômenos causadores de isolamento geográfico. Se a gente pegar aqui nesse site, eu posso fazer algumas buscas em função de períodos importantes, eventos marcantes que aconteceram aí ao longo dos últimos 700 milhões de anos atrás, 750. Então ele não pega aí todo o período de existência da Terra, né, que começa a 4,57 bilhões, mas pega aí os últimos 750 milhões de anos. Outro dado importante que ele traz é que um resuminho das coisas que estavam, dos principais eventos que estavam acontecendo no momento que a gente está olhando, né? E a gente pode também localizar alguns locais. Então vamos localizar a nossa cidade aqui, Itu. Então olha só, há 240 milhões de anos atrás, Itu estava aqui, no mesmo lugar que ela está hoje em termos de Brasil, né? Porém, notem o seguinte, o que é a tectônica de placas, né? Eu tenho que imaginar que a Terra, no início, ela era uma grande temperatura muito alta, né? Então ela tinha uma conformação menos sólida, vamos dizer assim. E com o tempo ela foi esfriando. Porém, o que esfria da Terra, né? A crosta terrestre, que é uma camada muito fina de rocha sólida, porém o seu interior ainda continua não líquido, né? Mas é um magma, é um fluido, né? De rocha derretida, que vai proporcionar, né, que essas camadas de rocha
que estão em volta, né, a crosta terrestre, elas tenham movimentações. Essas movimentações que acontecem na forma de grandes blocos, que a gente chama de continentes, né, ou blocos continentais, né, eles vão se movimentar, se aproximando em determinados momentos e se afastando. Então, quando eu olho para a Terra há 240 milhões de anos atrás, notem o seguinte, ó, aqui a gente consegue ver perfeitamente o desenho do mapa do Brasil e dos outros países aí da América do Sul, né? Então notem que a América do Sul, há 240 milhões de anos atrás, e tu tá aqui, ó, ela estava, esse bloco, né? Ele estava grudado com o continente africano. Então olha aqui, ó, a América do Sul e a África, continente africano aqui, todos eles grudados. Então, notem que se nessa época, né, havia aqui populações que circulavam tanto para um continente quanto para o outro, estava havendo ali fluxo gênico. Depois nós vamos ver que esses continentes começam a se separar, isolando populações que estavam aqui das populações que ficaram, por exemplo, no continente africano. Esse é um dos mecanismos de especiação, é o isolamento geográfico. Então vamos olhar mais alguns dados aqui. O que estava acontecendo há 240 milhões de anos atrás? Era o Triássico inicial, os níveis de oxigênio são significativamente mais baixos devido à extinção de muitas plantas terrestres. Muitos corais foram extintos, como os recifes, levando milhões de anos para se formarem. Sobrevivem pequenos ancestrais de pássaros, mamíferos e dinossauros. Então, nesse Triássico inicial, ó, a gente já vai ter aqui processos de extinção acontecendo. Então, eu posso viajar tanto para frente quanto para trás aí no nosso mapinha. Então, vamos ver como é que era o globo terrestre há 750 milhões de anos, que é o início aí do que o mapa consegue captar. Então olha como era diferente, né, a conformação dos continentes. Notem outra coisa, o isolamento geográfico ele vai acontecer tanto por surgimento de montanhas, quanto por formação de oceanos, grandes lagoas, né? Então pode acontecer aí, ó, olha aqui essas ilhas, né, completamente isoladas desses continentes. Em determinado momento do tempo geológico da Terra pode acontecer de que essas porções de terra que estavam isoladas voltem a criar algum tipo de comunicação por terra. Então notem aqui, ó, a presença de gelo, né? Há 600 milhões de anos atrás, como era a Terra? No período Ediacarano, a vida estava evoluindo no mar e a vida multicelular está apenas começando a surgir. Então pensem que nesse período aqui, há 600 milhões de anos atrás, a gente não tem, né, uma porção de organismos multicelulares que a gente encontra normalmente hoje, né? Outra coisa, né? A vida está acontecendo sempre aqui na água, né? No mar. Muito cedo ainda, né? Nós estamos aqui na história do planeta Terra. Vamos avançar aí no tempo 60 milhões de anos. Olha só, os continentes já se separaram. Outro fator importante assim, que acontece aí no planeta é a mudança de temperatura. Tivemos períodos da história do planeta Terra onde a temperatura era muito alta. Tivemos períodos da história do planeta Terra onde a temperatura era muito baixa, que a gente chama aí de glaciações. Olha aqui, no Cambriano primitivo ocorre aí uma primeira grande extinção em massa, né? Então,
O Cambriano, a gente pode, né, a gente viu ali atrás que a gente divide em dois grandes períodos, né, tempos geológicos da Terra, né? O pré-cambriano e o cambriano. O cambriano é quando acontece a grande explosão cambriana, que eles chamam, né? É quando a vida multicelular se diversifica muito, principalmente associada a grandes quantidades de oxigênio que passam a fazer parte da atmosfera a partir do cambriano, devido a cianobactérias, né? Aos estromatólitos. Isso possibilita que a vida se diversifique em diversidade e em tamanho também, porque havendo mais oxigênio, os organismos multicelulares conseguem ter uma melhor eficiência energética e podem ter um tamanho corporal um pouco maior, muito maior na verdade. Então vamos aí a 500 milhões, olha aí tu aqui, ó, 500 milhões de anos atrás. Vamos aproximar um pouquinho. Vamos avançar aqui, ó. Então, no Cambriano tardio, o oceano está repleto de vida após uma dramática expansão da diversidade animal no mar, conhecido como explosão cambriana. A forma de alguns animais mostra a ancestralidade dos animais modernos. Então, vamos avançar para 400 milhões de anos. Vamos viajar 100 milhões no tempo aí. Então, olha aqui a Terra, muitas porções de gelo aqui já nesse período. É o período devoniano a gente está aqui, né? A Terra torna-se mais complexa à medida que as plantas se desenvolvem, insetos se diversificam e os peixes desenvolvem nadadeiras robustas. Eventualmente evoluem para membros. Os primeiros vertebrados caminham em terra. Oceanos e recifes de coral hospedam uma grande variedade de peixes, tubarões, escorpiões marinhos e cefalópodes. Então notem que aqui nesse período, há 400 milhões de anos atrás, já vemos a presença aí de uma porção de organismos que são ancestrais de espécies que chegam até a atualidade, né? Outro fator importante, está começando a haver a conquista do meio terrestre por alguns tipos de vertebrados. Então, os peixes, eles passam por um processo evolutivo, né, de seleção natural, e começa a surgir aí o que seria os primórdios, né, dos anfíbios e dos répteis, né? Vamos viajar mais 100 milhões de anos. Olha só, há 300 milhões de anos atrás, tem uma grande porção aqui do planeta Terra coberto por geleiras. E entre essas porções que estão cobertas por geleiras, nós temos aqui Itu, grudadinho aqui com o continente africano. E se a gente se lembrar lá da história da Pedreira do Varvito, ela é, na verdade, um registro histórico da presença em Itu há 280 milhões, entre 280 e 350 milhões de anos atrás, de uma lagoa glacial. Então a lagoa glacial, ela está aqui, né, representada. Então o período em que a Terra passou por glaciação, a lagoa do Varvito se formou por deposição de sedimentos. E aí a gente tem aqueles sedimentos, né, mais claros e mais escuros, indicando ali um verão e um inverno glacial aqui há cerca de 300 milhões de anos atrás, 280 milhões de anos atrás. Notem aqui que ainda boa parte da América do Sul coberta por gelo. Então a gente já está aqui no Permiano, né? Massas de terra se fundiram e formaram um supercontinente chamado Pangeia. Condições extremas como calotas polares e desertos limitam a extensão da vida vegetal, mas tetrápodes, anfíbios e répteis diversificam onde as plantas crescem. Os oceanos fervilhavam em peixes e invertebrados. Vamos avançar mais no tempo.
Vamos aqui a 240 milhões de anos atrás. O Triássico, né? Então notem que já mudou, né, a cara da Terra, tanto em cobertura vegetal quanto em presença de gelo, né? Então a Terra passou aí por um aquecimento há 240 milhões de anos atrás, no Triássico inicial. Os níveis de oxigênio são significativamente mais baixos devido à extinção de muitas plantas terrestres. Muitos corais foram extintos, com os recifes levando milhões de anos para se formarem. Sobrevivem pequenos ancestrais de pássaros, mamíferos e dinossauros. Então a gente passa aí por um processo de extinção há 240 milhões de anos, que vai levar embora aí os grandes répteis, porém abre margem, né, para a diversificação de outros grupos de seres vivos, né, entre eles os dinossauros. Então, começa aí o reinado dos dinossauros, né? Então, no Triássico Médio, né, a Terra está se recuperando da extinção do Permiano-Triássica. Pequenos dinossauros começam a aparecer, surgem os terapsídeos e os arcossauros, junto com os primeiros vertebrados voadores. Vamos avançar mais um pouco, 200 milhões de anos. Notem que a Terra, que o continente sul-americano ainda está fundido com a África, o que fica bem claro, né? Porém, notem que a América do Norte já começa a se separar. Aqui, ó, a gente tem essa grande cadeia de montanhas, né? Esse dobramento moderno que a gente fala, chamado Serra do Mar. Então, no Triássico tardio, ó, um evento de extinção está prestes a acontecer, resultando no desaparecimento de 76% de todas as espécies de vida terrestre e marinha, reduzindo significativamente a população sobrevivente. Algumas famílias como pterossauros, crocodilos, mamíferos e peixes foram minimamente afetados. Os primeiros verdadeiros dinossauros emergem. Então notem que há aí um período muito longo de tempo, né? Quando a gente fala surge, né, e domina, esse domínio leva aí, no caso de grupos como os dinossauros, milhões de anos, né? Sempre associado a essas transformações do planeta Terra. Então, o Jurássico, né? Os dinossauros prosperam à medida que os primeiros mamíferos e pássaros evoluíram. A vida no oceano se diversificou e a Terra estava muito quente. Isso há 170 milhões de anos atrás. Vamos avançar mais um pouco, vou pular mais tempo agora. 120 milhões de anos, notem o quê? O Oceano Atlântico começa a se formar, né? Então notem aqui que a América do Norte começa a se separar aqui desses outros dois continentes, né? A América do Sul e a África. A Europa aqui também já se afastando, né? E aqui, entre a América do Sul e a África, também começamos a ter aqui uma primeira fissura, né? Uma primeira separação aí dos blocos continentais. Vamos avançar mais um pouco. 90 milhões de anos. Então notem que aqui, ó, já o Oceano Atlântico começando a assumir aí a sua conformação atual. Agora vamos pensar um pouco aí no evento da especiação, né? Imaginem duas populações que eram uma única espécie que ficaram aí, depois que os continentes começaram a se separar, uma parte dessa população aqui no continente sul-americano e uma parte dessa população aqui no continente africano. Essas populações vão passar a ter pressões seletivas muito diferentes, aqui e aqui, a ponto de que elas, em se separando por muitos milhões de anos atrás, podem seguir caminhos evolutivos completamente diferentes. Então esse é o princípio de formação das espécies. Era uma população pertencente à mesma espécie, que estavam originalmente em contato e que, por isolamento geográfico, passam a trilhar caminhos evolutivos
completamente diferentes, porque as pressões seletivas do ambiente que está representado aqui nesse bloco são completamente diferentes das pressões seletivas que vão estar pressionando essas populações que ficaram para cá. Então vamos avançar um pouquinho mais no tempo. Vamos vir aqui para 66 milhões de anos atrás. A famosa extinção do Cretáceo superior, né? Uma extinção em massa ocorre, levando à extinção de dinossauros. Muitos répteis marinhos, todos os répteis voadores e muitos invertebrados marinhos e outras espécies. Os cientistas acreditam que a extinção foi causada pelo impacto de um asteroide na atual península de Yucatán, no México. Então o que eles acreditam é que esse grande asteroide caiu aqui, ó. Próximo aqui ao Golfo do México, né? E que essa grande explosão causou transformações profundas na atmosfera da Terra, maremotos e vulcanismo e muita projeção de cinza na atmosfera, a ponto de cobrir a luz solar, né, por vastas áreas do planeta, e isso teria desencadeado aí um efeito dominó, onde sem luz as plantas teriam morrido primeiro, muitas plantas, em seguida os herbívoros, após os herbívoros, os consumidores primários, né, consumidores de herbívoros e assim por diante. O que teria sobrevivido a essa grande extinção do Cretáceo? Organismos menores. Então, organismos muito grandes, como os grandes dinossauros, foram extintos nessa época. Porém, dinossauros menores, né, evoluíram e originaram o que a gente chama aí de aves, né? Então, as aves são a evolução dos dinossauros, né? Vamos avançar um pouquinho mais no tempo aqui. 35 milhões de anos. Notem que o planeta já está muito mais parecido com o que a gente conhece atualmente, né? Aqui o grande continente africano, aqui a América do Sul, a América do Norte, a Europa, né? Aqui já os dois oceanos formados, né? Então, aqui o Oceano Atlântico, aqui o Oceano Pacífico. Aqui a gente já consegue visualizar a Oceania, a Ásia toda. Então, há 35 milhões de anos, o planeta já está muito parecido com o que a gente tem atualmente. Então, isso é o que a gente chama de terciário, né? Os mamíferos evoluíram de formas pequenas e simples para um grupo diverso. Os primatas, cetáceos e outros grupos evoluem. A terra esfria e as plantas decíduas se tornam mais comuns. Plantas decíduas são plantas que perdem as folhas durante uma parte do ano. Há 20 milhões de anos, o seno, mamíferos e pássaros continuam a evoluir para formas modernas. Os primeiros hominídeos surgem na África. Então, olha aí, há 20 milhões de anos atrás, surge aí nossos ancestrais mais próximos, né? E no período atual, a Terra aí, como é que a gente visualiza atualmente, né? Legal, turma? Então era esse passeio que eu queria fazer com vocês. Sugiro que vocês explorem, né, esse site, foi um site que eu achei muito bacaninha. Ele tem aí também algumas imagens de dinossauros, mostrando aí a época e os lugares em que eles existiram. Para fazer isso, ele teria que sair aqui do Ancient Earth. E aí a gente conseguiria ver aqui umas imagens bem bacanas, né? Dinossauros, por exemplo, o Archaeopteryx. E aí esse site mostra aí onde tivemos registro fóssil da presença desse ser vivo aí,
que viveu há muito tempo atrás, né? Não sei se ele traz aqui há 152 milhões de anos atrás. Legal? Então, esse foi o nosso passeio. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Vamos começar na sequência o assunto evolução humana. Tá legal? Tchau, tchau, turma.